Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós já vamos entrar aqui, em nome de Jesus. Vamos dar só mais alguns segundos para o pessoal ser sinalizado e entrar aqui com a gente, em nome de Jesus. Bom? Glória a Deus. O pessoal que está pedindo oração, o Melo. Nós vamos orar sim, Melo, em nome de Jesus. Amém. Sempre no fim dessa live nós vamos orar em nome de Jesus. Amém, amados? Vai ser bênção, vai ser uma live poderosa de conhecimento, de conteúdo e de unção da presença de Deus. Amém? Mais alguns segundinhos nós já vamos dar início em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, para nós iniciarmos essa live em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Vamos falar com o Senhor em nome de Jesus. Amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma manhã na Tua presença. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer, Pai, por essa fase, essa etapa, Senhor, de Natal que nós entramos, que nós acabamos de sair. Obrigado, Senhor, porque nós podemos lembrar do Teu nascimento, Senhor, e daquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, todas as bênçãos. Obrigado, Pai, por todas as misericórdias, por todo o ensino, por toda a misericórdia que o Senhor tem tido conosco. Senhor, nós somos totalmente gratos a Ti, Senhor. Lava-nos, Pai, purifica-nos, Senhor, de tudo, Senhor. Tudo que nós temos feito, tudo que nós temos falado, purifica do Senhor em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Pai, lá em Isaías capítulo 6, que quando Isaías reconheceu a Tua presença, ele reconheceu que era pecador e homens de lábios impuros. Nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores, que somos falhos, que erramos, mas nós temos um advogado junto ao Pai, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e hoje advoga em prol de nós. Obrigado, Jesus, por essa manhã na Tua presença, por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Nós Te bendizemos, ó Pai. Amém, queridos? Primeiramente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Você que está aí, se você puder aqui, por favor, geralmente eu não faço isso aqui na live, mas se você puder falar de onde você está falando, de onde que você está aqui me assistindo, de onde você está assimilando esse conteúdo aqui, escreve aqui o país, a cidade de onde você está falando, em nome de Jesus, tanto aqui do TikTok quanto do Kawaii. Se você puder mostrar aqui de onde você fala, em nome de Jesus, vai ser uma bênção poder receber você aqui. Nós temos pessoas da Angola, né? Euclésia, Marília, São Paulo, Sorocaba, Rio de Janeiro. Que legal. Minas, Uberlândia, Rio de Janeiro. Eu percebo que tem muita gente do Rio de Janeiro aqui, né? Muita gente do Rio de Janeiro assistindo as lives. Que bênção. Jaguarão,
Que legal. Goiás, Goiânia. Muito legal, muito bênção. Glória a Deus. São Paulo. Muita gente aqui de São Paulo também, né? Que legal. Zona Leste, São Paulo. Piracicaba. Que legal, gente. Que bênção. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que vocês possam, em nome de Jesus, aprender muito aqui nessa live hoje. Hoje vai ser muito bênção. Nós vamos retornar falando alguns aspectos do mundo espiritual. E você que está aqui, você é privilegiado, porque o ensino que você vai aprender aqui é algo muito, muito importante. Eu tenho certeza que você vai aplicar isso com a sua família, na sua igreja, aonde quer que você esteja. Você vai aprender esse conteúdo aqui e colocar em prática. Uma orientação que eu dou para vocês, em nome de Jesus, preste bem atenção. Uma orientação que eu dou para vocês é: venha para minhas lives com um caderninho e uma caneta e com a sua Bíblia, para você anotar o que você está aprendendo aqui. Amém? Para não passar batido, não passar despercebido. E você poder aprender e absorver o máximo de conteúdo que você pode aqui através dessas lives. Tudo bem, queridos? Espero que você faça isso, que você vai assimilar e vai reter o máximo de conteúdo que você pode. Amém, amados? Glória a Deus. Deixa eu responder uma perguntinha aqui do meu irmão, Orlando Gomes. Vamos lá. Profeta, fiz uma pergunta nas suas lives e você não me respondeu sobre a tribulação. Orlando Gomes, qual que é a pergunta? É se eu sou mid, meso ou pós-tribulacionismo, é isso? Tira a dúvida aqui para mim, tá bom? Escreve aqui para mim sua dúvida. E nós já vamos entrar aqui no conteúdo, tá bom? Pode falar aqui para mim, qual que é a dúvida? Sim? Maravilha. Orlando, preste bem atenção. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, deixa eu ler com você, porque isso é importante que você tenha na sua mente isso aqui, né? E eu vou responder a sua pergunta com uma passagem bíblica, tá bom? Eu sei que tem mais passagens bíblicas, mas eu quero responder com essa passagem bíblica para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz assim, ó, preste bem atenção. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação. Olha lá. Da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha só. O mundo inteiro. Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, meu irmão, é claro que tem muitos outros textos para nós fundamentarmos essa resposta. Mas eu sou pré-tribulacionismo, tá? Eu sou pré-tribulacionista, melhor dizendo. Eu creio que a igreja não irá passar pela grande tribulação, tá? Eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu creio que a igreja está passando por uma tribulação, tá? Como, por exemplo, Coreia do Norte, África e muitos outros países que eles matam cristãos, matam os nossos irmãos da fé. Mas eu não acredito que o Deus que criou os céus e a terra irá permitir a igreja passar pelas 7 trombetas, pelos 7 selos. Eu não acredito que nós vamos passar por todas essas mazelas, todas essas coisas pesadas que o mundo irá sofrer. Eu acredito que Deus irá resgatar a noiva do Cordeiro, que é a igreja, nós, antes da grande tribulação. Olha só o que eu estou falando, tá? Tribulação é uma coisa, a igreja já está sendo perseguida. Mas a grande tribulação será uma perseguição como nunca houve e nunca haverá jamais. Tá? Vai ser terrível quem ficar aqui na terra, e serão poucos, né? Você vai ver lá, você vai ver no selo, você vai ver nas trombetas que poucos irão se salvar, né? Então eu não creio que Deus irá permitir que a igreja passe pela grande tribulação. Se eu posso aconselhar vocês em um debate, inclusive é a faculdade que eu vou me formar ano que vem, em nome de Jesus, a faculdade Bethesda, do pastor César Cavalcante, eu oriento que você... ele é reitor da faculdade, tá? Eu acho que a faculdade não é dele, mas ele é reitor da faculdade. A faculdade se chama Bethesda e houve um debate pela rádio, né? E esse debate foi sobre isso. Então eu recomendo que vocês assistam Juliano Fraga e César Cavalcante. Lembrando que César Cavalcante é um dos maiores debatedores sobre temas bíblicos, né? Então eu aconselho que você assista César Cavalcante e Juliano Fraga. Na minha humilde percepção, Juliano Fraga, com muita sabedoria, que é um dos maiores teólogos, na minha opinião também, deu um show ali naquele debate, tá? Então ele é pré-tribulacionista, então eu creio também
Eu creio mais no pré-tribulacionismo. Tudo bem? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Então, só respondendo a pergunta aqui desse querido irmão seguidor, eu não creio que a igreja passará pela grande tribulação. Tudo bem? Quando eu olho para a Bíblia, eu não consigo enxergar. Pelo contrário, eu só consigo ver Jesus zelando pela sua noiva e buscando a sua noiva antes de todos esses acontecimentos terríveis que irá acontecer aqui na Terra, né? Aonde você vai ver que a terça parte morreu, depois mais outra terça parte, mais outra terça parte, e as terças partes morrendo e ficando somente poucas pessoas aqui na Terra. Então, eu não acredito que a igreja irá passar pela grande tribulação. Tudo bem, queridos? Toda vez que você vê na Bíblia, quando você percebe que a noiva do Cordeiro ou a perseguição da igreja está para acontecer no sentido de trazer dor e sofrimento para a noiva do Cordeiro, você vai ver sempre Deus intervindo. Sempre Deus ele intervém, né? Você vai ver que Deus ele intervém. Ah, profeta, mas lá em Roma, quando a igreja começou a ser perseguida, sim, querido, a igreja foi perseguida, foi morta, os leões mataram muitos dos nossos irmãos na fé, mas isso não se compara com a grande tribulação. Por isso que eu estou falando para vocês que é a tribulação. Tudo bem? A grande tribulação é um evento único que irá acontecer na humanidade, aonde irá ter dor e sofrimento como nunca houve e nunca haverá. Criaturas horríveis irão sair do abismo para torturar os homens. E tantas outras profecias escritas no livro de Apocalipse que depois, se você quiser, você pode dar uma lida. Então, eu não acredito, querido, que a igreja passará pela grande tribulação. Tudo bem? Eu já falei isso aqui no passado, com alguns textos mais fortes, né? Para somar mais a isso. Mas só respondendo a pergunta do nosso irmão aqui. Tudo bem? Glória a Deus, queridos. Bênção demais. Vamos lá. Profeta, gostaria de saber o que é sonhar com perca de dentes. O que é você perder dentes? Anilson Vieira. Quando você perde dentes, significa que as áreas da sua vida não estão estruturadas. As áreas da tua vida não estão sólidas em Deus. Principalmente se elas estão caindo. Se os dentes estão caindo, é Deus mostrando para você que está frágil as áreas da tua vida. Principalmente se for os dentes da frente. São as áreas principais da tua vida. Quando você sonha com dentes mole, significa que as áreas da tua vida não estão ali sólidas, não estão ali, ainda tem um pouco de solidez. Mas quando cai os dentes, é Deus mostrando que está muito frágil as áreas da tua vida. Eu não sei quais são as áreas da tua vida que estão desse jeito, mas se Deus está te mostrando isso, você precisa começar a correr atrás do prejuízo o mais rápido possível, tá bom? Áreas principais, queridos, que eu quero falar para vocês: família, relacionamento com Deus, ministério, vida financeira, e se você quiser colocar uma quinta e última aqui, uma vida entre amizade, vida de amigos, né? Os amigos que você tem aí em volta de você, tá? Sonhar com dentes caindo não é um sonho bom. É Deus te alertando que tem coisas erradas na sua vida, tá? Principalmente nas áreas da tua vida. Tudo bem? Nájila Cerqueira. Eu vou responder rapidinho, queridos, algumas perguntas e vou entrar no conteúdo para a gente não perder tempo, né? Isso aqui é um investimento de tempo, mas para a gente focar no que é mais importante, tá bom? O conteúdo que eu quero passar para vocês aqui, ensinar vocês. Mas vamos lá. Sonhar com serpente depende, minha irmã. Depende. Por exemplo, eu tive sonhos com serpente que o sonho era bom. Era um sonho de cura na minha vida. Lembra quando Deus ele lançou uma maldição sobre o povo lá no Egito? E o povo começou a ser mordido por víboras. E as cobras começaram a morder os judeus, né? Os israelitas. E eles começaram a morrer no deserto. Porque eles eram um povo de boca aberta, né? Um povo que ficava reclamando e murmurando o tempo inteiro. E Deus ele mandou Moisés construir uma imagem de uma serpente. E todos aqueles que olhassem para a serpente seriam curados. Então, nesse caso, a serpente tem um símbolo bom na tua vida. Não é um símbolo ruim. É um símbolo de salvação. Inclusive, o próprio Jesus usa a serpente como uma forma de dizer que é ele. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Então, sonhar com serpente nem sempre significa algo ruim. Precisa analisar o sonho. Tudo bem? Lembrando, querido, que todos os significados dos nossos sonhos, tudo aquilo que Deus está falando conosco, nós temos que ir à luz da palavra de Deus para trazer as revelações. Tudo bem, queridos? Tudo bem até aqui? Sempre quando você for analisar os teus sonhos, veja o que a Bíblia diz sobre aquele sonho que você sonhou.
Tudo bem? Deus nunca vai trazer uma revelação dentro do teu sonho se não está contida na palavra. Sempre vai ter um símbolo, um sinal de algo bíblico para trazer a revelação daquele sonho. Até porque Deus fala por meio da sua palavra. Tudo bem, amados? Tudo bem até aqui? Depois, queridos, eu quero fazer uma live com vocês só sobre sonhos. Para vocês aprenderem a não... eu vou auto-revelar o meu sonho? Não. O sonho, a Bíblia diz que o próprio Daniel falou que quem tem as revelações é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. Nós não temos revelações de sonhos. As revelações são nos dadas pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Nenhum homem pode ficar interpretando sonhos sem que tenha o auxílio do Espírito Santo e da palavra de Deus. Tá bom? Então, se você quer aprender a diagnosticar o teu sonho, entender os teus sonhos, você precisa primariamente conhecer a palavra de Deus. Senão você não vai conseguir entender os teus sonhos. Tudo bem, queridos? Bênção? Tudo bem até aqui? Tá claro isso aqui para vocês? Tudo bem, queridos? Débora Oliveira, eu sonhei com uma vela de casal derretida. A vela era branca. Isso aí são trabalhos de feitiçaria que estão fazendo para esse casal, tá bom? São trabalhos de feitiçaria que estão fazendo para esse casal. Isso é mais comum, querido. Isso é mais comum do que parece. Tá bem? Isso é mais comum do que parece. Eu recebo trabalhos na minha vida direto. Vira e mexe aqui na frente da minha casa. Eu recebo, né? Por exemplo, a última vez que fizeram um trabalho para mim aqui na frente da minha casa, colocaram uma calcinha amarrada. Uma calcinha amarrada com alguma coisa. Ou seja, para me travar no mundo espiritual com mulher. Só que o diabo sabe que eu vigio. Eu não caio com mulher. Eu tenho uma esposa e vou morrer ao lado dessa mulher. Então, o diabo vai fazer trabalhos para tentar te paralisar. Mas se você estiver com a vida no altar, não existe trabalho de feitiçaria que pegue em você. Se você estiver com a vida em Deus, não existe nenhum trabalho de macumbaria ou de feitiçaria que pegue em você. Se você estiver com a vida no altar, olha o que eu estou falando para você. Se você estiver com a vida no altar, amém? Tem pessoas que estão com a vida toda torta, toda em pecado. Nesse caso, você vai receber trabalho de feitiçaria e vai pegar na tua vida. Tudo bem? Glória a Deus. Eu sonhei que eu tirava cabelo da boca. Isso é Deus te mostrando que você está falando demais, Priscila. Tá? Quando você sonha que tem cabelo na sua boca, é Deus te mostrando que sua boca, a sua língua, geralmente pelo na língua, geralmente são pessoas fofoqueiras, né? Eu não estou acusando você aqui, mas eu estou trazendo a revelação dos sonhos para vocês, tá? São pessoas que são fofoqueiras, são pessoas que falam demais. Tem pessoas que sonham com a língua grande, não conseguem colocar a língua dentro da boca. Toma cuidado, porque possivelmente você está pecando com a boca. Geralmente pode ser com o marido, falando mal com o marido, com o esposo, gritando demais com os filhos, gritando em casa. Deus odeia gritaria, tá, gente? Depois vocês vão ler na Bíblia. Abandonem toda gritaria. É por isso que eu não gosto de gritaria na igreja, tá? Eu não gosto de gritaria na igreja. Eu prego do jeito que eu estou ministrando para vocês aqui agora, do jeito que eu estou ensinando vocês, eu prego dessa mesma maneira. Quem já veio aqui na igreja, já visitou aqui, eu prego da mesma maneira. Amém? Eu não fico gritando como um doido. Jesus não ficava gritando. Nós precisamos ser claro no ensino, claro na mensagem. É isso que nós temos que ensinar as pessoas, tá bom? Lembre-se que o Espírito Santo não precisa de gritaria para se mover. O Espírito Santo ele precisa de liberdade. É somente isso. Quando eu vou em alguma igreja que começa a gritaria, eu não consigo ficar. Na verdade, me dá dor de cabeça, tá? Então, tudo que seja feito, a Bíblia diz, com ordem e decência. Ou seja, aquele que é pregador do evangelho, ele precisa pregar para todos os públicos. Para uma senhora que está ali ouvindo, para uma criança, para um bebê que está ali ouvindo. A minha mensagem tem que ser clara e audível e não com gritaria e, enfim, com esse monte de showzinho gospel que vocês veem aí fora, tá? Eu não concordo com isso, tudo bem? Tô deixando bem claro o meu posicionamento aqui. Júnior da Mata. Eu sou evangélico, pregador, mas não sei tudo. Amém, querido? Ninguém sabe tudo, eu também não sei tudo. Sempre estou lendo a palavra e buscando conhecimento em Deus, amém? Mas vamos lá, eu preciso saber o que é sonhar com onça. Sonhos com onça, querido, geralmente, os sonhos com onça são sonhos de um espírito imundo que está tentando devorar a tua vida. Se você está num período ali, dentro de uma mata, e ela está te caçando, significa que você está sendo perseguido por demônios, você está debaixo de uma batalha espiritual. Quando você sonha com leões te perseguindo e correndo atrás de você, são batalhas espirituais. Todos os sonhos que vocês verem de perseguição de bichos, lobos, cachorros, você vai perceber que é Deus abrindo os teus olhos, que você está debaixo de batalha espiritual. Demônios como feras, né? A Bíblia fala que o diabo é como um leão que procura... 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, se não me falha a memória. O diabo é como um leão e busca pessoas para devorar. Então, quando você sonha com feras,
significa que você está sendo procurado numa batalha espiritual ou já está dentro de uma batalha espiritual. Deixa eu contar para vocês um sonho que eu tive rapidinho, só para vocês entenderem algo muito importante aqui. Preste bem atenção no que eu vou ensinar aqui. Há uns meses atrás, eu estava deitado, dormindo, né? Eu não sonho muito, Deus não fala muito comigo por meio de sonhos. É muito difícil Deus falar comigo por meio de sonhos. E quando Ele fala, eu sei que é Ele que está falando. Deus fala muito mais comigo com visões e impressões no Espírito. Ou seja, Ele fala comigo aqui dentro do meu Espírito. Eu sei quando é o Espírito Santo porque eu sei quando Ele fala. Eu sinto Ele falando dentro de mim. Ele mora dentro de nós, amém? Os sonhos não é uma forma que Deus fala muito comigo. Não é uma forma mais clara. Lembre-se que eu quero ensinar aqui para vocês. Nem sempre, querido, Deus vai falar da mesma maneira com todas as pessoas, tá? Eu sei que talvez você quer que Deus fale com você da maneira que você quer, não é assim que funciona, tá? Deus é soberano e Ele fala da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeitinho e do propósito que Ele quer. Deus, Ele fala do jeito que Ele quer. Uma das formas que Deus fala, segundo Jó, capítulo 33, versículo 14 a 18, Jó capítulo 33, versículo 14 a 18, fala sobre sonhos. E quando nós entendemos os sonhos, preste bem atenção no que você vai aprender aqui. Os sonhos, queridos, são instruções. Anote isso. O que são sonhos? Instruções, revelações do estado da tua vida e do estado espiritual da tua vida. Amém? Estado da sua vida, física e biológica, vivência natural e também o estado espiritual da tua vida. Quando você vê lá em Jó, capítulo 33, no versículo 14, em diante, isso está no versículo 17 e 18, você vai ver que Jó, esse livro sagrado, a palavra deixa registrado nesse livro que os sonhos são instruções. Para quê, profeta? Para que servem os sonhos? Para te livrar da morte, a Bíblia diz, para te afastar da espada, para te afastar do orgulho e dos seus planos que não vão dar certo, ou os planos que você vai começar e não vai dar certo, Deus já sabe disso. E Ele vai falar para você não começar com aquele projeto, ou começar com aquele projeto. Depende do que Deus está falando para você. Tá? Leia depois Jó capítulo 33, versículo 14 a 18. Você vai ver isso que eu estou falando para você aqui, a finalidade dos sonhos. Então, basicamente, sonhos são instruções. Amém? Instruções. Glória a Deus, queridos. Tudo bem até aqui? Quanto mais você conhece a palavra de Deus, preste bem atenção que você vai aprender aqui agora. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você vai aprender a discernir os seus sonhos. Quanto mais você lê a palavra de Deus e medita na palavra de Deus, mais você vai conseguir discernir os teus sonhos. Porque a Bíblia, ela vai te ajudar e te auxiliar a discernir e entender a instrução por trás do teu sonho. Tudo bem, queridos? Sonhos são importantes e Deus fala sim por meio de sonhos. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Deixa eu responder o comentário de uma irmã aqui, que ela falou que eu não estou respondendo ela. É que é muita gente. Deixa eu ver aqui qual foi o comentário dela. Só um segundinho, gente. Minha irmã Adriana. O seu comentário não está vindo para mim. É Adriana o nome dela? Deixa eu ver aqui. É Adriana. Que o perfil tem uma luz azul, como se fosse uma cruz azul. A sua pergunta não está vindo para mim, tá? Eu só estou vendo que você está falando que eu não estou vendo suas mensagens. Mas eu não vi a mensagem. Se você puder escrever aqui sua dúvida, escreve aqui para mim, em nome de Jesus, tá bom? Tudo bem, queridos, até aqui? Tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Entenda, os sonhos, eles são formas de expressão do coração de Deus para nos instruir e nos dar a direção do que fazer e do que não fazer. Os sonhos, Deus vai falar com você para que você ouça por meio dos sonhos, para que você não caia numa tristeza, para que você não caia numa desilusão, para você não caia... Quantas vezes, sabia que Deus muitas vezes alertou muitas pessoas para não se casar com algumas pessoas? Não era aquela pessoa para ele, mas ele fecha os ouvidos, ele não olha, e ele casa com essa pessoa, e entra num casamento, de certa forma, maldito. Por que maldito? Porque luz e trevas não conseguem caminhar juntas. Não conseguem caminhar juntas. E Deus, ele vai falar com você. O problema é que você precisa matar a sua carne, dominar a sua carne para que você ouça a voz do Espírito Santo. Senão você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você vai ser voltado para a sua carne. Você vai ser voltado para aquilo que você quer fazer.
Uma dica e uma orientação que eu dou para vocês aqui, querido, preste bem atenção. Ouça a palavra de Deus, amado. Ouça a voz de Deus. Em nome de Jesus. Toma cuidado para você não tomar decisões erradas e acabar prejudicando tua vida pro resto da vida. Tem pessoas que se casaram com pessoas que não era para casar. E ela vai ter que levar isso pro resto da vida dela. Não pode divorciar. A Bíblia dá alguns exemplos de divórcio. Toma cuidado. Tem pessoas que abrem negócios que não era para abrir com sócios, com pessoas descrentes, com pessoas que não servem a Deus. Querido, não dá certo. Toma cuidado com isso. Para que dê certo, tem que ter muita sabedoria, luz e trevas para trabalhar junto. Não dá certo. Amém, amados? Tudo bem? Tá dando para entender isso? Então, aprenda a ouvir a Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus e seguir o que Deus fala. Não o que você quer ouvir, mas é o que Deus está falando para você. É o que Deus está ensinando para você à luz da palavra dele. É o que Deus está falando para você à luz da preciosa palavra de Deus. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Que bênção. Profeta, eu sonhei arrancando o meu dente. Qual o significado? Obrigado. Existe uma área da tua vida que você mesmo está sendo o causador da desgraça dessa área na tua vida. Você arrancar seu próprio dente é autossabotagem. O significado desses sonhos é que você está se sabotando em alguma área da tua vida. Você mesmo está arrancando essa área da tua vida. Olhe o que é essa área da tua vida. Geralmente, essa categoria de sonhos são sonhos na área sentimental, área de imoralidade sexual. Toma cuidado com isso. Toma cuidado, tá bom? Lembre-se o que Paulo fala. Ele fala assim que há pecados que nós cometemos fora do corpo e há pecados que nós cometemos com o nosso corpo. Ou seja, imoralidade sexual. Esses são os piores tipos de pecados, tá? Imoralidade sexual são os piores tipos de pecado. Novamente, pecado é pecado, não tem diferença. Mas o pecado com imoralidade sexual com o teu corpo são os pecados mais terríveis, porque você vai dar brecha diretamente para o diabo trabalhar na tua vida. O diabo vai entrar em você, entrar no teu corpo por meio da imoralidade sexual. Masturbação, pornografia, sexo fora do casamento, relação ilícita fora do casamento, fornicação, todas essas sujeiras contaminam você diante de Deus. Toma cuidado com isso. Amém, queridos? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você quer ser santo, querido, se você quer ser santo, você vai precisar abrir mão de muita coisa que te prende no mundo espiritual, tá? Principalmente pecados de imoralidade sexual. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Adriana disse que está um fio para desistir. Adriana, lembra-se de uma coisa. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que Deus não permite uma situação na nossa vida que nós não consigamos suportar. Se você está passando por essa luta, essa batalha na tua vida, e isso está acontecendo com você, é claro que houve uma permissão de Deus para isso acontecer. Então, você tem força sim. Busque a força no Espírito Santo de Deus. Amém? Busque a força no Espírito Santo de Deus. Não busque a força em você. Nós não somos fortes. Nós somos fracos. Amém? A Bíblia diz que a nossa carne é fraca. O Espírito está sempre pronto. Quando nós estamos conectados ao Espírito Santo, nós temos força. Nós temos autoridade. Amém? Agora, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, nós somos fracos. Nós não somos fortes, amados. Nossa força depende de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Verlúcia, ela perguntou, e quem sonha raramente? No meu caso, eu sonho raramente, eu não sonho toda noite. Mas quando Deus fala comigo por meio dos sonhos, eu sei que é algo muito sério, muito grave, algo que eu preciso fazer. E ele me fala por meio dos sonhos como uma segunda, um double check, digamos assim. Ele fala me ensinando mais uma vez, me mostra mais uma vez. Mas, Verlúcia, se Deus não fala muito com você por meio de sonhos, ele fala com você de outras maneiras, tá bom? Talvez você não está se atentando. Geralmente ele sussurra no seu ouvido, ele fala dentro do teu espírito, ele fala com você por impressões, por sentimentos, pelos seus 5 sentidos. Você sabia que Deus pode falar com você pelos seus sentidos? Você sabia disso? Talvez você não sabe disso, né? Ouvidos espirituais, olhos espirituais, olfato espiritual, paladar espiritual, tato espiritual. Amém? Teve discernimento quando eu fui falar com pessoas que eu senti um sabor na minha boca diferente. E através do sabor eu sabia o que estava acontecendo na vida daquela pessoa. Então Deus ele fala de muitas formas, querido. Ele não fala somente por meio da palavra. Ele fala de muitas maneiras, tá bom? Até mesmo por meio dos seus anjos ele fala conosco.
A Bíblia diz lá em Hebreus que muitos abrigaram anjos em suas casas sem saber que eram anjos. Ou seja, Deus fala por meio de muitas formas. A gente só tem que estar atento a ouvir a voz de Deus e como Ele fala conosco. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo compreender o conteúdo aqui? Escreve aqui para mim se vocês estão conseguindo entender esse conteúdo aqui, em nome de Jesus. Eu estou para fazer isso, é que eu estou escrevendo alguns livros, mas eu estou para escrever um livro sobre sonhos. E eu quero ajudar as pessoas a entenderem os seus sonhos por meio dos livros, né? Escrever um livro é algo muito bom porque pode chegar a muitas pessoas. E você pode aprender muito ali. É algo muito bom os livros. Então, ore por mim, querido, para que Deus me dê a sabedoria para escrever esse livro e esse livro sair para que você possa aprender muito. Não tem como nós falarmos tudo aqui de sonhos aqui numa live. É impossível. É impossível. Mas um livro nós podemos abordar ali os pontos mais importantes dentro dos sonhos. O que a Bíblia diz sobre sonhos, né? Amém, amados? Espero que vocês estejam aqui compreendendo esse ensino, porque isso aqui é importante, tá? Esse ensino que você está aprendendo aqui, são poucas pessoas que estão ensinando na internet. Então dê valor, anote os versículos, anote as passagens que eu estou falando aqui com vocês, para que vocês possam ter isso como base na sua vida. Amém? E entender, quando Deus falar com você por meio dos sonhos, vocês vão entender que é Deus falando com você, tá bom? Tem uma live, querido, que eu fiz, tá lá no YouTube, uma live que eu fiz sobre sonhos, as 3 fontes dos sonhos. De onde vêm os sonhos? Como que os sonhos nascem? Tem uma live no YouTube que eu falei somente sobre sonhos. Se você puder ir lá no YouTube, vá lá e assista de maneira gratuita, tá bom? No YouTube, querido, tem mais de 500 horas de conteúdo para vocês que eu gravei de lives. Então, se você quiser ir lá e aprender, vá lá no YouTube. Eu falo muito sobre diversos temas, né? Não é só sobre sonhos, não é só sobre a palavra de Deus, não é só sobre o mundo espiritual, não é só sobre o Espírito Santo, os anjos. Eu falo sobre muitos temas à luz da palavra de Deus para você. Então, você pode ir lá no YouTube e aprender com essas lives que foram muito profundas, tá bom? Quando o Senhor foi usando aqui para falar com vocês por meio dessas lives. Tudo bem, amados? Queridos, podemos entrar no conteúdo? Tudo bem para vocês se eu entrar no conteúdo aqui? Glória a Deus, estamos aqui com 300 e poucas, quase 400 pessoas online. Se o pessoal puder para mim aqui, por favor, escrever aqui no Kawai quantas pessoas tem online. Eu não consigo ver quantas pessoas tem online no Kawai, acredita? Tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui, mas eu não consigo ver quantas pessoas tem no Kawai. Se vocês puderem escrever para mim aqui, somente o número, quantas pessoas tem online aqui no Kawai, só para mim ter uma noção de quantas pessoas aqui está conosco aqui aprendendo esse conteúdo aqui tão maravilhoso, né? Tão bênção da parte de Deus. Vou esperar o pessoal aqui. O Rubens Souza falou que tem 87 pessoas. Maravilha. Quase 400 pessoas online, em nome de Jesus. Amém? Queridos, preste bem atenção, rapidinho. Eu vou entrar no conteúdo aqui e eu prometo para vocês que nós podemos abrir uma live somente vocês contando sonhos aqui de vocês, tá bom? E com muita sabedoria da palavra e do Espírito Santo, eu vou trazendo aqui as revelações para vocês sobre sonhos. Tudo bem? Glória a Deus? Tudo bem, queridos? Senão a gente vai acabar investindo aqui muito tempo nos sonhos. E eu quero falar com vocês outros temas tão importantes quanto os sonhos, tá bom? Você que está aí do outro lado, preste bem atenção. Nós vamos falar sobre batalhas espirituais, mas nós vamos abordar outros pontos das batalhas espirituais, tá? Tudo que eu falei com vocês aqui, não sei quem estava aqui nas lives passadas, nós falamos sobre a autoridade, nós falamos sobre a fé, a construção da autoridade, o que eu preciso fazer para ter autoridade. Profeta, a autoridade não diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Lucas capítulo 10, versículo 19, não diz que a autoridade já nos foi dada? Sim, querido. A autoridade, ela te foi dada. Só que não é porque Deus te entregou a autoridade que você tem a autoridade. Não é porque Deus te entregou isso que você tem. A autoridade, ela necessita de uma vivência na presença de Deus. É por isso que você vai ver muitas pessoas, preste bem atenção, já estou entrando aqui em outro conteúdo, tá bom, queridos? Já estou entrando aqui em outros conteúdos. Vamos deixar os sonhos temporariamente em stand-by e depois a gente volta para os sonhos, tudo bem? Preste bem atenção. Quando nós falamos de batalhas espirituais, querido, preste bem atenção nisso aqui, isso aqui é importante demais. Para que você ande debaixo de autoridade, é necessário uma vida com a prática do que a Bíblia diz que é ter autoridade. E o que a Bíblia coloca como ter autoridade? O que eu preciso fazer para que eu tenha autoridade no mundo espiritual? Nas batalhas espirituais contra o império das trevas. Primeira coisa, eu falei aqui com vocês, eu preciso ter fé.
Eu preciso ter fé. Eu vou só resumir aqui para a gente voltar para o conteúdo, tá? A fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A oração do justo pode muito efeito. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu não tiver fé, preste bem atenção, querido. Isso aqui é importante para a tua vida. Eu não estou exagerando aqui, não. Eu estou falando algo aqui. Você está aprendendo aqui como ser usado no mundo espiritual com a autoridade de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabia que demônios não vão sair quando você for expulsar? Porque você não tem fé. Como assim, profeta? Aonde está isso na Bíblia? Eu não li com vocês aqui, querido, ontem, antes de ontem. Nós falamos sobre Mateus capítulo 17, quando os discípulos de Jesus foram expulsar os demônios daquele menino. Jesus falou, vocês não expulsam porque vocês têm uma fé pequena. Vocês não conseguem expulsar por conta da pequena fé de vocês. Ou seja, você não vai conseguir expulsar demônios se você não aplicar a tua fé. Tá entendendo por que isso é tão importante? Nós estamos vivendo, querido, hoje num tempo onde nós temos pregação de tudo quanto é coisa. Preste bem atenção nisso aqui. Nós aprendemos hoje muitas coisas. Tem pessoa falando sobre dinheiro, tem pessoa falando sobre prosperidade, tem pessoa falando sobre um monte de coisa. Mas poucas pessoas estão falando sobre fé. É por isso que os cristãos estão sendo aprisionados. Demônios estão oprimindo os cristãos. Tem cristãos, querido, eu já expulsei demônios dentro da igreja que eu pastoreio. Pessoas que estavam falando em línguas. E o Espírito Santo falou, não sou eu que estou ali, eu coloquei a mão e expulsei. Eram demônios. Sem fé, é impossível atuar no mundo espiritual. Anote isso daí. Se você não tem fé para operar no mundo espiritual, assim como os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aqueles demônios que estavam naquele menino, que jogava ele no fogo, jogava ele na água, você também não vai conseguir expulsar demônios. É aqui, querido, que nós criamos e nós separamos os grandes homens de Deus e os pequenos homens. Quais são os grandes, profeta? Os grandes homens de fé. A Bíblia relata, lá em Hebreus capítulo 11, os homens de fé. Abraão, o pai da fé. Você vai ver muitos homens, Enoque. Você vai ver homens que aplicavam a fé em Deus. Mas sem fé, eu não vou conseguir operar nada no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é movido por meio da fé. Nós movemos no mundo espiritual por meio da fé. Não existe outra forma, querido, de você atuar no mundo espiritual. Tudo que nós fazemos no mundo espiritual é por meio de fé. Quando você ora, o que é a tua oração? Fé. Você crê que aquela oração está chegando até a Deus, está chegando no coração do Pai, e Ele vai atender a sua oração. Mas se você não tiver fé, aquela oração não passa do teto. Tem muitas pessoas que oram, falam assim para mim, profeta, eu já oro muito sobre isso, já tem anos que eu estou orando sobre isso, e eu pergunto, você tem orado com fé? O que diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 7 em diante? Você não terá nada da parte de Deus se você não tiver fé. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. Vamos ver o que a Bíblia diz? Abra a tua Bíblia aí. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 7. Olha lá, presta bem atenção. Eu vou ler o versículo 6 para que você possa aprender isso aqui. Preste atenção. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Peça o quê? Sabedoria. No caso é sabedoria, mas não é só sabedoria que você pede com fé. Aqui é só um exemplo de sabedoria. Mas você pode pedir outras coisas por meio da fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Uma pessoa dessa, olha o que a Bíblia diz, uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Uma pessoa dessa não recebe nada do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, querido, é a Bíblia. Sabe por que tuas orações não têm efeito? Porque você não faz elas com fé. Você não aplica fé no mundo espiritual para que aconteça aquilo que você está pedindo. Versículo 7, versículo 8. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Olha só o que a Bíblia está nos ensinando, querido. Preste bem atenção. Se você não aplica a tua fé, você não vai conseguir operar no mundo espiritual. Você não vai conseguir ser uma pessoa usada por Deus no mundo espiritual. E o mais triste de tudo isso é que os demônios, Satanás e seus demônios, espíritos imundos, hostes da maldade, irão dar risada da tua cara.
Porque eles sabem que no mundo espiritual exige pré-requisito da fé. Eles sabem que no mundo espiritual, para uma pessoa crescer com Deus, crescer em operação de milagres, operação de unção, tudo isso é necessário que eu tenha uma vida de prática de fé. Se eu não pratico a fé, eu não recebo nada da parte de Deus. Querido, eu estou te ensinando uma coisa aqui. Eu estou te evitando passar anos da tua vida orando e nada acontecer na tua vida. Você tem noção do que você está aprendendo aqui? É por isso, querido, que nós precisamos orar com fé, aplicando a fé. Profeta, o que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que eu não vejo. Mas é a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu sei que irá acontecer. Eu não vejo, mas eu sei que irá acontecer na minha vida. Eu não sei, eu não vejo, eu não estou vendo, mas eu sei que irá acontecer. Porque a minha fé irá mover montanhas. A minha fé irá mover o mundo espiritual ao meu favor. É Bíblia, querido. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui muito importante para a tua vida. Preste bem atenção nisso aqui. Quando nós oramos a palavra, a oração mais eficaz é quando nós oramos a palavra. É quando você ora a palavra de Deus. É quando você ora a palavra e você diz, Senhor, a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não aceito, Pai, perder para o diabo. Eu não aceito, Senhor. A tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E se o Senhor venceu, Pai, eu também venço. Querido, o Espírito Santo está aqui. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Eu sinto a presença dele. Aplique a fé, amado. Aplique a fé. Seja uma mulher, seja um homem de fé. Não há como você andar sem fé e agradar a Deus. Isso é impossível. Não existe um homem nessa terra, uma mulher nessa terra que agrade a Deus sem fé. Deus ama quem anda por meio de fé. Profeta, o que é andar por meio de fé, querido? É você andar confiando em Deus em todos os aspectos. É você andar confiando em Deus em todas as áreas. É você andar confiando em Deus em tudo, mesmo quando você não está vendo. Isso é fé. Tem pessoas que pregam sobre fé, mas não aplicam a fé. Tem pessoas que falam de fé daqui para lá, mas quando o bicho pega, ele não aplica a fé. É mentiroso. Use a fé. Se você for orar, querido, ore por meio de fé. Se você for adorar, adore em fé. Se você for trabalhar para o Senhor na igreja, trabalhe com fé. De que Deus está recebendo o teu serviço. Deus está recebendo o teu trabalho. Eu prego a palavra de Deus, querido, há muitos anos já. Eu ensino muitas pessoas há muitos anos. Eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo há quase 4 anos. Eu sou pastor fundador e presidente da igreja Êxodo Church aqui em São Paulo. Mas eu ensino pessoas há mais ou menos 12 anos. Mais ou menos 12 anos. 12, 13 anos. Aonde eu já tinha lido a Bíblia, meditado na palavra e comecei a ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. E uma coisa que eu estou te falando aqui é uma chave espiritual para a tua vida. Use a fé. Use e abuse da fé. Porque se você não aplicar fé, anote o que eu estou te falando. Se você não aplicar a fé, você não vai conseguir operar no mundo espiritual. Você não vai expulsar demônios. Você não vai curar enfermos. Você não vai pregar com autoridade. A tua pregação, aquilo que você ensina para as pessoas, aquilo que você prega, não terá unção. Não terá unção. Não terá unção. Às vezes você pode até se perguntar, profeta, como que na tua live entra 300 pessoas, 400 pessoas, 500, 600 pessoas e ficam até o final? Porque, querido, eu não falo de mim. Eu não falo daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, eu falo da palavra. Eu falo sobre o reino de Deus. Eu não venho aqui, querido, com um monte de script para você, um monte de conteúdo, tá tudo gravado, tá tudo anotado, deixa eu ver o que eu vou falar para eles. Não, querido. Eu dependo de Deus. Teve pregações aqui na igreja que eu não falei nada. Eu não falei nada com Deus. Eu simplesmente subi no altar, peguei o microfone e Deus começou a me usar. Isso é fé. Hoje nós vemos muitos pregadores, né? Eles confiam naquilo que eles estudam. Querido, a sua confiança não vem de estudo, de pregação.
A sua confiança vem do que o Espírito quer falar. Quantas vezes você vai preparar uma pregação, vai preparar um ensino para alguém que você quer ensinar, e o Espírito Santo vai mudar tudinho na hora. Vai mudar tudinho na hora que você estiver ensinando e pregando. É isso que o Espírito Santo quer, dependência. E a aplicação da tua fé nele. A aplicação da tua fé em Deus. Isso move montanhas. Isso destrava o mundo espiritual. Porque se você não aplicar a tua fé, você não vai conseguir crescer com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você quer viver coisas grandes em Deus, se você não leva uma vida de fé? Como você quer, querido, viver uma vida de milagres, prodígios, sinais, como os apóstolos, e foi prometido lá em Marcos, capítulo 16? A Bíblia não diz isso? Vamos ler o que a Bíblia diz? Marcos, capítulo 16, vamos ler juntos? Olha o que a palavra de Deus diz. Preste bem atenção. O livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14 em diante. Deixa eu ler para você. Marcos, capítulo 16, versículo 14 em diante. Olha o que a palavra de Deus diz. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Olha lá, gente. Jesus censurou, condenou, ficou indignado, porque os discípulos estavam incrédulos com a ressurreição de Jesus. Você está vendo aqui? Mesmo depois que Jesus ressuscita, os discípulos continuam com um espírito de incredulidade. Ou seja, querido, uma das piores coisas que você pode ter e fazer é ser incrédulo. Uma das piores coisas que você pode fazer, querido, é viver uma vida de incredulidade. Uma vida de falta de crença naquilo que Deus já falou, daquilo que Deus já disse, daquilo que Deus prometeu por meio da sua palavra. É impossível você agradar a Deus com uma vida de incredulidade. Jesus censura os discípulos por quê? Porque aquilo fere o coração de Deus. Quando nós não levamos uma vida de fé, nós entristecemos a Deus. Querido, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que você vê hoje pastores que muitas vezes eles não conseguem expulsar demônios? Porque eles não aplicam a fé. Embora conheçam a palavra, embora conheçam a Bíblia, eles não aplicam a fé. E eu te mostrei que os discípulos de Jesus, eles não conseguiram expulsar o demônio daquele filho daquele homem que chega até Jesus, se ajoelha e fala: mestre, você pode curar o meu filho porque os teus discípulos não conseguiram. Por que os discípulos não conseguiram? Jesus deu a resposta. Porque vocês são homens de pequena fé. Vocês são homens de pequena fé. Vocês não aplicam a fé. Vocês não usam a fé. Vocês sabem que devem aplicar a fé, mas não atuam com uma mentalidade de fé. Uma vivência de fé. Não atuam como um homem e uma mulher de fé. E isso, querido, entristece a Deus. E não somente isso, como bloqueia o mundo espiritual. Você quer ser uma pessoa que é usada no mundo espiritual? Você quer ser uma pessoa que é usada por Deus de maneira intensa, de maneira poderosa? Você vai ter que aprender a andar por meio de fé. Você vai ter que aprender a andar por meio de fé. Profeta, eu não tenho essa fé que você está falando agora. Eu não tenho essa fé. Tudo bem, querido. Jesus não falou para você começar com a fé de alto nível. Comece dando pequenos degraus, alcançando pequenos degraus, subindo pequenos degraus. Aplique a tua fé no dia a dia. Comece aplicando a tua fé nas mínimas coisas, nas coisas pequenas, nas coisas mínimas. E a tua fé, aos poucos, como um músculo, ela irá crescer e amadurecer ao ponto de você chegar a ser chamado de homem de fé e mulher de fé. Mas é necessário a fé. Muitas pessoas, querido, preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Muitas pessoas não irão entrar no reino dos céus, porque não aplicam a fé em Deus. Profeta, nossa, essa palavra é muito forte. É muito forte isso que você está falando. Querido, deixa eu te fazer, quero só te perguntar isso. Como que você vai entrar num lugar que você não aplica a tua fé, que você sabe que você vai para lá? A Bíblia diz que a certeza da nossa salvação vem por meio do Espírito e por meio da fé, porque o Espírito testifica o nosso Espírito. Se o Espírito não testifica ao teu Espírito de que você está salvo por meio do Senhor e do sangue de Cristo, para onde você acha que você vai? Você percebe, querido, que a tua fé,
ela te capacita a entrar no reino dos céus. Uma pessoa que não anda em fé com Deus, tem pessoas, querido, preste atenção, eu não vou conseguir estender mais essa live, infelizmente. Eu quero só concluir com esse conteúdo aqui, e nós vamos concluir a noite, na live da noite, em nome de Jesus. Preste bem atenção. Escute isso aqui. Quando pessoas estão fazendo algo, escute, isso aqui é muito importante, querido. Talvez isso aqui seja a coisa mais importante que eu vou falar nessa live de hoje. Quando você vive numa igreja, servindo a Deus na igreja, talvez tocando na igreja, talvez louvando, talvez pregando, talvez servindo a Deus de alguma forma, na forma social, talvez você visita os perdidos, você é evangelista, eu não sei qual é o teu chamado. Preste bem atenção nisso aqui. Existem pessoas que passarão a vida dentro de uma igreja, que não entrarão no reino dos céus. Não vão entrar no reino dos céus. Profeta, como que você fala uma coisa dessa? Eu me respaldo na palavra, querido. Eu falo pela palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele contando isso para os discípulos, ele diz, naquele grande dia, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, eu curei enfermos em teu nome. Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome. Sabe o que Jesus vai falar, querido? Eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Aparte-se daqui para o fogo eterno, porque eu nunca te conheci. Nem todo mundo que está fazendo milagre dentro da igreja é o Espírito Santo, querido. Nem todo mundo que está curando enfermos dentro da igreja é o Espírito Santo. Muitas dessas pessoas são espíritos enganadores, demônios, que estão enganando a muitos. E se você não tiver discernimento e fé, andar por meio de fé, você vai ser manipulado e enganado, como todos os outros estão sendo enganados. Nós precisamos, querido, andar por meio de fé. Quantas vezes eu estava em um culto e o Senhor me direcionou a ir até uma pessoa. Deixa eu te contar um caso aqui que aconteceu no evangelismo. Eu vou te contar esse caso aqui, preste bem atenção no caso que eu vou te contar. Eu gosto muito de fazer evangelismo de rua, né? Casas de recuperação, eu gosto muito de fazer isso. Eu falei para vocês que eu sou capelão, eu tenho uma carteirinha, sou formado em capelania também, tenho um curso e posso trabalhar como capelão em hospitais, presídios, enfim, já te falei isso aqui. Preste bem atenção no que eu vou te falar. E nós estávamos fazendo um trabalho de rua. E eu estava com 4 dos meus discípulos. 4 homens que eu treinei, que eu discipulei, estavam me acompanhando. E naquela fase, nós começamos a evangelizar algumas pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas. E um dos meus discípulos chegou em mim e falou assim, profeta, você pode orar por essa mulher? Ela está pedindo oração. Ela quer que você ore por ela. Querido, o meu discípulo já estava conversando com aquela moça há mais ou menos uns 20 minutos. Nós estávamos em um grupo ali de pessoas evangelizando nas ruas. E aquela moça, ela chegou até a mim. Quando eu olhei dentro do olho dela, eu pude ver o olho maligno, um olhar de demônios. Eu sabia que ali não era uma moça, era um demônio, era um espírito imundo. E naquele momento, eu olhei para o meu discípulo e falei assim, será que você não está vendo? Quando eu falei isso, ela começou a dar gargalhada. Pessoas que andam por meio de fé não são enganadas no mundo espiritual. Ele estava sendo enganado por mais ou menos 20, 30 minutos com aquele espírito maligno. Mas quando ele chegou diante de alguém que tem discernimento espiritual por meio da fé, eu pude ver nos olhos daquela moça, espiritualmente falando, não eram os olhos físicos, eram os olhos espirituais. Por trás daquela moça tinha um espírito maligno. Eu quero que você entenda, querido, que o diabo, se você não aprender a andar por meio de fé, você vai ser facilmente enganado. Facilmente enganado. O diabo vai te enganar como tirar doce de criança. Você precisa e vai precisar andar por meio de fé. Eu não estou falando, querido, para você começar a andar por meio de fé hoje, da noite para o dia, ser um homem de fé e uma mulher de fé. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você começar, nesse momento, a aplicar a tua fé, você vai começar a andar de maneira espiritual. Porque a fé, embora comece aqui, ela é espiritual. E você vai andar de maneira espiritual. A tua fé vai te capacitar a andar de maneira espiritual. Eu vou repetir de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Se você, querido, quer agradar a Deus e andar de maneira espiritual, como nós estamos falando nessas lives sobre batalhas espirituais, a fé é o pré-requisito. É o pré-requisito mais importante. Se você quiser ser uma mulher e um homem espiritual. Amém? Glória a Deus. Amados, infelizmente, eu não vou conseguir ficar aqui mais tempo nessa live, tá bom? Infelizmente eu não vou conseguir porque eu tenho algumas atividades para fazer hoje ainda. Mas eu creio que essa mensagem trouxe vida para o teu espírito. Espero que você aprenda e saia daqui uma mulher e um homem de fé. Eu não estou nesse nível ainda, mas você vai chegar nesse nível em nome de Jesus. Lembre-se, querido, a fé é como um músculo. Ela cresce, ela amadurece. Amém? Ninguém começou aplicando fé da noite para o dia. Eu não comecei, querido, em níveis profundos do mundo espiritual. Eu não comecei a entender o mundo espiritual da noite para o dia. Eu tenho muitos anos de ministério, de leitura e meditação da palavra. Muitos anos atuando no evangelismo e na pregação da palavra de Deus. Hoje, para mim, ainda eu estou caminhando por meio de fé. Estou caminhando por meio de fé. Estou crescendo, amadurecendo na minha fé. Amém? Todos nós estamos num processo. Quem sabe nós cheguemos ao nível de um grão de mostarda, para que nós possamos dizer, este monte, saia daqui e vá para lá. E ele vai. Porque a fé, do tamanho de um grão de mostarda, olha só, querido, do tamanho de um grão de mostarda, para quem não sabe, o grão de mostarda é a semente menor de todas as hortaliças. É a menor semente. Mas ela se torna uma das maiores depois. Aonde os pássaros podem colocar os seus ninhos e pessoas podem se abrigar debaixo dessa árvore tão linda, que é uma árvore, né, de semente de mostarda. Tá bom? Tudo bem, queridos? Essa live foi bênção para sua vida. Escreve aqui. Se você puder, escreva aqui como foi essa live para você. Escreve aqui para mim como que foi essa live para tua vida. Se foi uma live que edificou o teu espírito, se foi uma live que trouxe mais firmeza espiritual para você, abriu os teus olhos espirituais. Escreve aqui como que foi essa live para você em nome de Jesus. Bênção demais, o pessoal está escrevendo. Glória a Deus, que bênção. Maravilha. Queridos, o pessoal que falou aqui, né? Eu perdi, profeta, essa live. Perdi a live. Querido, não tem problema. As minhas lives estão no YouTube, tá bom? Você pode ir lá no YouTube depois e assistir as lives. Tudo bem? Muitas lives, na verdade, todas as lives que eu fiz até hoje, quase todas, né? Mas todas as lives, quase todas, estão no YouTube para você assistir. Vá lá no YouTube, tem uma playlist chamada Lives. Vá lá e assista e aprenda em nome de Jesus. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Muitas pessoas aqui falando, né? Está a abrir os meus olhos, que bênção. Glória a Deus por isso. O objetivo dessas lives, querido, é isso mesmo. É abrir os olhos de vocês espirituais para que vocês se conectem a Deus. E entendam os requisitos, as coisas e como funciona o mundo espiritual. Amém? Tudo bem? Hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo onde as pessoas vivem de maneira física e biológica, sendo que Deus está procurando pessoas espirituais. Deus não está procurando pessoas físicas e biológicas. Deus procura pessoas espirituais. Amém? Pessoas espirituais. Quer que eu te provo isso na Bíblia? A Bíblia diz que quando Jesus parou com aquela mulher do poço, ele disse, não será nem aqui em Samaria e nem em Jerusalém que vocês adorarão o Pai. Mas Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito. Olha a chave aí. Olha a chave espiritual. Em espírito, não é carnal. Não é carnalidade. Tem pessoas que estão tocando e não passa do teto a adoração. Porque a adoração é espiritual. Amém? Tudo bem, queridos? Deus procura pessoas espirituais. Glória a Deus. Bênção demais. Bênção pura. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, para a gente estar agradecendo essa live a Deus, né, por meio desse ensino, de tudo que nós falamos aqui, veio do Espírito Santo, e eu espero que você cresça muito em nome de Jesus, que essas lives possam ser divisores de águas na sua vida, possam marcar a sua vida e o teu crescimento com o Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Feche teus olhos, vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse período que nós passamos aqui juntos. Eu te louvo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós somos eternamente, Senhor, gratos à Tua benevolência, à Tua bondade, à Tua benignidade.
a tua mansidão, Pai. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia. O que seria de nós, Pai, se nós não tivéssemos as tuas misericórdias? Seríamos consumidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus de amor, um Deus de vida em nós. A tua palavra diz que o Senhor, Jesus, nos deu vida e vida em abundância. Que nós possamos, Pai, viver todos os dias a nossa vida nessa terra, na tua presença e andando por meio de fé. Nós queremos, Pai, agradar o teu precioso coração por meio de uma vida de fé, uma vida de fé, uma vida íntima da tua presença, uma vida íntima do teu precioso Espírito. Amado Espírito Santo, precioso Espírito Santo, fortifica cada vida que está me ouvindo aqui agora, Pai. Eu não sei, Pai, qual é a situação que eles estão enfrentando, mas o Senhor, Espírito Santo, pode intervir em cada situação. Envia os teus anjos, ó Pai, para blindar os teus filhos, os teus servos, a tua igreja, a tua noiva, para que nós possamos estar firmes e constantes na tua obra, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, tudo isso, no nome mais poderoso que existe na face da terra, não somente na terra, mas no cosmos, talvez no multiverso. O nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, teus filhos, os teus parentes, que Deus abençoe esse fim de ano da tua vida, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Lembre-se, querido, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Sem sacrifício não tem poder de Deus. Quanto mais sacrifício, mais poder. Quanto mais sacrifício, mais unção. Amém? Um grande abraço. Você que está aqui que não me segue, siga aqui para você não perder os próximos conteúdos, as próximas lives. Amém? Vai ter muito conteúdo bacana para vocês, de calibre, conteúdo de peso. Não é conteúdo simples não, querido. Aqui você vai aprender conteúdo pesado, conteúdo de espiritualidade, conteúdo bíblico e com profundeza espiritual. Amém? Em nome de Jesus, se você puder aqui, siga para você não perder os próximos conteúdos. Todos os dias eu estou fazendo lives, estou colocando vídeos aqui para vocês. Vai ter muitos cursos para vocês no YouTube, muitos cursos para vocês no futuro, livros. Eu quero que vocês possam crescer muito em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, ensinando sobre o mundo espiritual e sobre o reino de Deus e a palavra do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E até a noite, né? Até a noite, às 19 horas, às 7 horas da noite, estaremos aqui, se o nosso Deus nos permitir, para mais um período de ensino e de revelação da palavra de Deus em nome de Jesus. Tá bom? Um grande abraço, um beijo no seu coração, fique firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Um abraço, queridos, fiquem na paz. Até mais tarde, em nome de Jesus.